Fala galera, análise de Grêmio 1, Atlético Paranaense 2, pela 27ª rodada do Brasileirão. Começando a nossa análise pelo comportamento das equipes na partida, a gente vê que o Grêmio entrou num 4-3-3 e o Atlético Paranaense num 3-4-3. Olhando para a disposição média dos jogadores em campo, a gente vê os jogadores do Atlético Paranaense mais adiantados em relação aos do Grêmio. Então isso dá uma sensação de que o Atlético Paranaense jogou mais em cima pressionando o Grêmio contra o seu campo defensivo. E a gente vê aqui que a concentração de jogadas mostra, 42% das jogadas do Grêmio e 42% das jogadas do Atlético Paranaense no meio de campo, mas o Atlético Paranaense conseguiu um percentual maior de jogadas no seu campo ofensivo, 36%, e o Grêmio, 26% das suas jogadas no seu campo defensivo. Ofensivo, desculpa. Então isso de fato mostra que o Atlético Paranaense parece ter jogado mais em cima do Grêmio. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra qual das equipes estava dominando o jogo ao longo dos 90 minutos da partida. A gente vê aqui que praticamente até os 20 minutos o Atlético pressionou mais o Grêmio, com um trecho de bastante domínio aqui perto dos 15 minutos. Ali dos 20 até os 40 mais ou menos, um domínio menos intenso do Atlético Paranaense, com alguns trechos do Grêmio dominando, e já para o final do primeiro tempo, mais uma vez um domínio forte do Atlético Paranaense. Até os 15 minutos do segundo tempo, o Grêmio dominou um pouquinho mais, mas nada muito exagerado, e depois a gente tem ali um trecho de forte domínio do Grêmio, depois um trecho de domínio do Atlético Paranaense, e mais para o final do jogo um domínio grande também do Grêmio. Aqui do lado direito, a gente tem algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes na partida e também aquilo que elas conseguiram fazer em termos de criação e de finalizações. Então a gente vê aqui uma posse de bola equilibrada, 51-49 para o Grêmio. E a gente vê que o Grêmio apostou mais em passes, um número de médio para alto aqui de passes tentados, 472 com 79% de aproveitamento. E o Atlético Paranaense também, com 442 passes tentados e 80% de aproveitamento, mas também apostou bastante em bolas longas, com 54 tentativas, e também cruzamentos aqui com 26 tentativas, um número alto de cruzamentos tentados aqui pelo lado do Atlético Paranaense. Em termos de criação, 9 passes decisivos para o Grêmio, que é um número de médio para baixo, e 17 passes decisivos para o Atlético Paranaense, um número alto, um número expressivo. Passes decisivos são passes que possibilitam um chute a gol ou então uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência. Em termos de expectativa de assistências, 1,91 para o Grêmio e 1,3 para o Atlético Paranaense, um número alto aí para as duas equipes, considerando o Grêmio como mandante e o Atlético Paranaense como visitante. A ideia da expectativa de assistências é medir a capacidade das equipes em levar a bola até regiões do campo em que sejam mais favoráveis para a marcação de gols. Não necessariamente elas conseguiram marcar os gols, menos ainda, não precisa nem ter finalizado em gol. Mas a ideia é ver se as equipes conseguem colocar os seus jogadores em condição de marcar. Então as duas equipes foram bem aí nesse quesito. Em termos de chutes a gol, 11 para o Grêmio, um número de médio para baixo, e 20 para o Atlético Paranaense, que é um número alto. Dos 11 chutes do Grêmio, 2 foram bloqueados, 4 para fora e 4 chutes defendidos, além do gol marcado. Pelo lado do Atlético Paranaense, 5 bloqueados, 7 para fora, 1 chute na trave, 5 defendidos, além dos 2 gols marcados. Em termos de chances claras de gol, 2 para o Grêmio, 1 para o Atlético Paranaense. Mas a quantidade de chutes não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas e nem a qualidade dos chutes propriamente ditos. Por isso a gente tem a expectativa de gols, que mede a qualidade das oportunidades, e a expectativa de gols pós-chute, que adiciona a qualidade do chute dentro da análise. Então, com base na qualidade das oportunidades criadas, a expectativa era que o Grêmio marcasse 1,6 gols e o Atlético Paranaense 0,86. Então esse é um número de médio para alto em termos de qualidade de oportunidades para o Grêmio e um número mediano para o Atlético Paranaense como visitante. Quando a gente coloca a qualidade dos chutes dentro da análise, a expectativa de gols do Grêmio cai para 0,93 e do Atlético Paranaense sobe para quase 2 gols, 1,99. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar uma medida para a gente da qualidade das finalizações.
quanto que os atacantes conseguiram adicionar de expectativa de gols com base na qualidade dos chutes. Pelo lado do Grêmio, esse valor é de menos 0,67, que mostra um desempenho ruim dos atacantes do Grêmio. A expectativa de gols do Grêmio diminuiu com base na falta de qualidade das finalizações. Já pelo lado do Atlético Paranaense é o inverso. Essa diferença é de 1,13. Então a expectativa de gol subiu em pouco mais de um gol com base na qualidade dos chutes. Um número aqui alto, esse valor de 1,99 para o Atlético Paranaense aqui de expectativa de gols pós-chute. E quando a gente compara o número de gols marcados com a expectativa de gols pós-chute, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então a expectativa era que o Grêmio marcasse 0,93 gols e ele conseguiu marcar um gol. Essa diferença aqui é de menos 0,07, né, praticamente zero, que mostra que o goleiro do Atlético acabou sendo meio neutro no jogo. Ele tomou o número de gols esperado com base na qualidade dos chutes que ele sofreu. Por outro lado, a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Essa diferença aqui entre o número de gols marcados e a expectativa de gols pós-chute, pelo lado, né, do Atlético Paranaense, é de menos 0,01, quase zero, que mostra que o goleiro do Grêmio também tomou basicamente o número de gols esperado com base na qualidade dos chutes do Atlético Paranaense. Então os dois goleiros acabaram sendo meio neutros aí no geral dentro dessa partida. Para finalizar, quando a gente olha aqui desde o número de passes decisivos até o número de gols marcados, são todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a avaliar a qualidade do jogo. A gente vai ver que pelo lado do Grêmio a gente tem duas estatísticas com 4 estrelas ou mais, que é a expectativa de assistências e a expectativa de gols, com base na qualidade das oportunidades criadas, né, não na qualidade dos chutes. E pelo lado do Atlético Paranaense, praticamente todas com 5 estrelas, só que o número de chances claras de gol, que foi apenas uma, e a expectativa de gols com base na qualidade das oportunidades, que foi mediana também. Então, se a partida teve qualidade, parece que ela foi muito mais, ou foi interessante, muito mais pelo lado do Atlético Paranaense do que pelo lado do Grêmio, sem contar aí a vitória, né, para o lado do Atlético Paranaense, que dá um gostinho a mais aí. Então finalizamos mais uma análise de Grêmio 1, Atlético Paranaense 2. Espero que vocês tenham gostado da análise. Peço para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar ainda mais. E falou!